Quem tem fé em Deus reconhece as promessas dele e sabe que elas se cumprirão. Dia 23 de junho. Não se esqueça da promessa. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Essa palavra dita nos dias do profeta Ezequiel também é vivida nos nossos dias. Naquele tempo, Israel era um povo devastado, que vivia em exílio, ou seja, foram expulsos de sua terra natal. Eles conheciam a dor de perder tudo, de ser proibidos de professar sua fé e de estarem na iminência de uma morte certa nas mãos de um inimigo cruel. Naquele cenário, eles respiravam preocupações e insegurança, e a angústia imperava no meio da nação. O povo vivia longe de Deus, separado, sem esperança e angustiado em meio a tantas tragédias. Talvez você se encontre dessa forma, desesperançoso, sem perspectiva. Sentimentos ruins tomaram o seu coração e o levaram à paralisia. Nessas condições, temos a tendência de nos esquecer de Deus Pai e de suas promessas. Saiba, contudo, que as circunstâncias não podem sustentar a sua fé. A Bíblia diz em Isaías 41:13: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Ele está ao seu lado, pronto para ajudá-lo. Eu declaro que medo, traumas e qualquer tipo de paralisia não tem mais espaço em sua vida. Havia uma promessa para o povo de Israel. Eles voltariam para sua terra natal. Da mesma forma, hoje, Deus o lembra de todas as promessas que fez. Ele é com você, jamais o abandonou e o convida a confiar plenamente. Saiba que a vitória de amanhã começa com a escolha de confiar hoje. Deus Pai tem os melhores planos a seu respeito. Portanto, volte-se totalmente para Ele. Confie e viva plenamente os sonhos de Deus. Palavra-chave de hoje: certeza. Leitura bíblica, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi coisa nenhuma que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou do céu novamente: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí lembrei que o Senhor Jesus tinha dito:
É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou e o levou para Antioquia, eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Olá! Muito obrigado por assistir até aqui. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.